Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui hoje para fazer a divulgação, né, do livro do meu amigo aqui, o Eduardo Cassi. Para quem vocês não conhecem, ele tem uma série de obras que são a Saga dos Vikings, que ele tem tanto 3 livros quanto 3 quadrinhos, porque agora a gente tem o terceiro HQ lançado. E eu vou aqui apresentar para vocês algum desses livros, né, e alguns dos quadrinhos também para vocês verem. Na verdade, dá para mostrar todos aqui. Eu vou mostrar como foi que chegou, como o que foi veio dentro, né, dos livros e um pouco da resenha agora do terceiro quadrinho que saiu, que é muito interessante, é muito bacana como ele escreve. As ilustrações do Carlos Seco são muito boas, que é o ilustrador. E vamos começar aqui. Começando, né, a gente tem o Viking Berserk, que é, sem dúvida, todos os livros são maravilhosos. Desde que eu comecei a ler ele, que foi o primeiro, né, eu achei assim fantástico a forma como é as representações dos vikings, das batalhas, das questões relacionadas à ambientação que são descritas. É muito impressionante e é uma fantasia assim muito bacana, porque o Eduardo ele deu uma pesquisada bem bacana. Então aqui dentro ele colocou, né, aqui vem os marca-textos já, perdão, marca-página. Vem aqui a dedicatória, né? Muito legal que ele escreve aqui as dedicatórias, conforme ele manda. E eu, inclusive, quando eu fiz o pedido, eu quis pedir assim de uma vez, tanto que eu gostei, assim, quando eu li o primeiro livro, eu disse, não, agora eu vou pedir todos em físico de uma só vez, porque a história é muito bacana. Eu, inclusive, pedi esse também, o Medieval Contos de uma Era Fantástica, também, que ele vem com alguns detalhes relacionados à Era Viking, mas já é uma parte já mais relacionada à Idade Média. Mas os outros, eles são todos focados realmente na era viking, de fato. Aí a gente tem o segundo, que é o Nihog, também, que é muito bacana. Já se passa já num processo de cristianização da Escandinávia, é muito bacana esse aqui. Ele, inclusive, já são descendentes dos personagens do primeiro livro, então é bem bacana. Aí vem aqui, né, o cartãozinho postal que ele mandou, junto com o livro. Assim, eu gostei de todas as obras, não teve, assim, uma que eu não tenha gostado, e os quadrinhos, então, é fantástico. E tem Vicky, na Palavra dos Scalds, são vários autores fazendo contos relacionados específicos na era viking, né? Eles têm contos que se passam nessa ambientação, aí tem o Cássio e mais outros autores, aí aqui veio, né, também a dedicatóriazinha, então é muito bacana. E é um texto assim super tranquilo de você ler, é uma coisa muito, como é que a gente diz? É uma coisa assim bem, não tem assim, não é uma leitura que vai te cansar, é uma leitura muito agradável e é uma coisa assim que você vai gostar bastante porque ela tem finais inesperados, tem situações inesperadas. O caso ele sabe criar uma coisa assim única dentro dos quadrinhos e que deixa as situações bem divertidas e ao mesmo tempo com aquele teor das batalhas, com o teor dos ritos. Então é muito bacana isso de ver na obra dele. E agora a gente vai passar para os quadrinhos, e claro, eu vou falar principalmente do lançamento, agora que foi o Olho de Odin, que é muito bacana esse quadrinho ali de manhã, então já ficou para eu fazer agora nesse horário, né, esse resumo um pouco das obras dele, depois que eu terminasse de ler. E a gente começa pelo Noite em Valhalla, que é bem curtinho, ele é bem fininho, o quadrinho, mas ele é uma história muito bacana. E, assim, ele, apesar de curto, é um início, assim, muito legal. É uma cena, assim, de batalha que você imagina uma porção de coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, os detalhes, que eu vou mostrar uma página. Eu não vou explorar muito, falar, assim, dos personagens, assim, muito minucioso, porque eu não gosto de dar spoiler, então eu gosto que as pessoas leiam e aproveitem a obra, mas é muito legal a forma como é descrito, né, os navios, as embarcações, os landscapes, os escudos, até mesmo os personagens, é muito bem detalhado e muito bacana. As referências à mitologia nórdica também são muito legais dentro da obra. E, assim,
É um trabalho que até eu falei para o Cássio, se desse, alguma empresa tivesse interesse de financiar uma animação, seria uma animação maravilhosa. E produção nossa, né? Seria produção nacional, falando da Era Vick, ia ser fantástico. Fazer uma produção com as ilustrações do Carlos Seco, que é o ilustrador. Eu acho que ia ficar fantástico. Aqui, o Morte ao Troll. O Morte ao Troll tem um final muito bacana, assim como o Olho de Odin. O final, assim, ele é bem engraçado, bem espontâneo, bem divertido, então é uma coisa assim que você consegue ler e você fica bem entusiasmado com todo o cenário, você fica vidrado de ver até que ponto vai aquele final, e quando você descobre, você fica assim surpreendido, também acha graça, se diverte com os personagens, então é muito legal isso. Não fica o tempo todo um quadrinho sério, somente focado no momento de batalha, não, ele tem todo um enredo e te leva a diversas situações diferentes. E vamos falar agora do principal, que foi esse lançamento, o Olho de Odin, que é o terceiro dessa coleção aqui, né, que eu já estava comentando. São todos da editora Draco, e eles estão todos disponíveis à venda na loja do Cass, que eu vou deixar o link na descrição. É muito bacana. As obras que tem lá, e é bem acessível de você conseguir visualizar, você vê o que tem. Tem o combo dos livros, então é bem bacana de adquirir. É esse que chegou hoje para mim, né? O Olho de Odin. Olho de Odin, só para deixar claro, eu já sou fã fissurado em Odin. Para mim, é a divindade que eu mais gosto, da mitologia nórdica, que eu mais cultuo diariamente, é o deus Odin. E a forma como foi explorada essa história envolvendo essa questão, né, de Odin não ter o olho, da perda do olho de Odin, foi muito interessante. E foi assim, até cômica no final, mas é bem bacana. E o destaque, a cena do início, que é maravilhosa também, principalmente que me chamou a atenção, porque tem todo aquele processo do ritual, da questão funerária, e aquilo é muito interessante. A forma como ele abordou também a questão da Volfa, a questão dos rituais do Sage para Freya, é muito bom, é muito bem colocado. E você acaba se apaixonando por esse grupo de amigos, e ao mesmo tempo que são grupo de guerreiros que estão juntos, e você acaba se fissurando, desde que você lê todas as histórias, você acaba se fissurando por esse grupo que vai intercalando durante o decorrer da história. E é muito, muito bem elaborado. A ilustração não deixa nada a desejar, o Carlos você consegue colocar toda a essência que precisa em cada uma dessas obras. Eu digo que a nossa produção ela não tem nada a perder para a produção do exterior, ela está, digamos assim, ela está igual. O Cássio possibilitou provar que é possível a gente fazer uma produção boa e investir e ter uma história bacana com produtores nacionais. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito de dizer, eu só leio autores do exterior, eu não gosto de ler nacionais. Infelizmente, você está perdendo muita coisa bacana porque tem muita coisa boa sendo produzida aqui no Brasil. E isso aqui é a prova. Sem dúvida, Vikings, O Olho de Odin e a saga Viking, de forma geral, são surpreendentes, maravilhosos. Muitos autores indicam, pesquisadores indicam e acabaram gostando do trabalho do Cassi. O nível, a qualidade das ilustrações do Seco, também do Carlos Seco, são fantásticos. E assim, a forma como ele brinca com o linguajar, aquele linguajar pesado, esdrúxulo, diante dessa situação da Eravic, é muito bacana e muito engraçado. Tem a situação com a própria Volva, que eles estão assim, indo num decorrer assim, numa parte que é uma floresta, e ela está sendo até carregada nas costas de um dos personagens, aí eles começam a discutir, e aí tem aquela linguagem de bater boca, assim, de dar uma
inserta, um dá uma inserta no outro, então é muito bacana como ele monta isso. E é muito bacana, assim, até as perspectivas que são trazidas, né, diante da história. Aqui, nesse Olho de Odin, a gente tem até uma menção do que seria um conflito entre o Deus dos cristãos e o Odin. Então, tudo isso é muito interessante que é trazido para a obra. As capas também são maravilhosas, cada capa de cada obra é muito boa, vale a pena você ter o material físico disso aqui. Então, é muito bacana, vale a pena você ter essa coleção na sua estante. Inclusive, o Eduardo Cássio, ele está num dos meus autores prediletos, ele foi entrevistado aqui no canal, e, inclusive, está na minha estante, ele está assim, do lado de grandes autores, como P. Craig Russell, ele está do lado de autores como o próprio Makoto Yukimura, que é do Vinland Saga. Então, ele está do lado desses autores na minha estante, porque eu não consigo ficar sem ler essas obras, né? Então, de vez em quando eu estou folheando, eu quero reler de novo esses quadrinhos, então ele está do lado dessas personalidades na minha estante, porque eu dou realmente uma importância para esse trabalho. É um trabalho fantástico, eu acho que vale muito a pena ser adquirido, como eu havia dito, e tem situações maravilhosas. As batalhas são bem elaboradas, os cenários, as estruturas, tudo foi muito bem pesquisado. Você vê que a estrutura ele montou referente com as casas da Reykjavik, os grandes salões, com referências à questão dos jantares que eram realizados, os banquetes, tudo foi muito bem elaborado, lógico, com liberdade criativa, para se criar como é que era uma divindade, como que era a época, mas ele soube como realizar essa pesquisa, você vê isso bem intrínseco nas obras do Cássio. Então, pessoal, é isso, eu indico essa obra para vocês, espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito ao Cássio pela colaboração aqui com o canal, por ter enviado para mim agora o terceiro quadrinho, eu fiquei muito feliz, porque eu estava ansiosa para ler, e, assim, eu espero que vocês gostem bastante, vocês vão ficar, assim, surpresos mesmo com esse trabalho, e quem sabe um dia a gente não consiga que ele faça uma animação, que eu já disse para ele fazer uma animação dessas obras, porque eu quero muito que seja feita uma animação desse trabalho dele, e é isso. Muito obrigada, e até o próximo vídeo.